Pessoal, eu estava aqui meditando em algo muito interessante que falava sobre a ansiedade. E a ansiedade é fruto de preocupações que acontecem no nosso dia a dia. Preocupação é se ocupar antecipadamente sobre algo que vai acontecer ou sobre algo que não vai acontecer, mas que você premedita que pode acontecer no seu dia. É aquela coisa de você ter uma vaga de emprego e você vai fazer uma entrevista e você fica preocupado se vai ser aceito ou não, se vai ser aprovado, enfim. E o interessante de tudo isso é que a palavra de Deus ela fala sobre ansiedade, né? Sobre você criar uma expectativa ruim a respeito de um acontecimento, a respeito de um assunto. E o que a ansiedade ela causa nas pessoas? Além de estarem preocupadas, né, fisiologicamente falando, ela acelera seu batimento cardíaco, traz uma sensação, muitas vezes, se for muito intensa, ela pode chegar até de sufocamento. Muitas das vezes ela faz você perder o sentido racional, porque você está tão preocupado que você não consegue nem pensar numa solução a respeito de um problema, a respeito de algo que vai acontecer no futuro, né? Existe uma diferença entre ansiedade e medo, porque o medo é resultado de ansiedade, a ansiedade é resultado de preocupações, né? Medo é aquela sensação, na verdade é uma resposta emocional a um perigo iminente ou percebido, né, no seu ambiente, ao seu redor. É uma resposta do seu corpo a algo que vai te trazer um sentido de fuga ou de se proteger de alguma coisa, né, que é consequência da ansiedade. E isso, gente, é algo que nós precisamos entender para que possamos solucionar. Interessante que Jesus já falava sobre ansiedade. E ele dizia que a gente não deveria andar ansioso por coisa nenhuma, né? Não devíamos nos preocupar com as necessidades básicas do nosso dia a dia, que é comer, beber, vestir. E ele diz, olha, mas em primeiro lugar você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, coloque a sua prioridade no reino de Deus, em buscar o reino de Deus. E o que significa buscar o reino de Deus? Tudo aquilo que está relacionado ao governo de Deus na terra. Ou seja, quem Deus é, como age, como Deus pensa em Cristo Jesus. Sabe, quando você começa a conhecer a Jesus a cada dia mais através da sua palavra, você passa a ver as coisas de maneira diferente. E o interessante é que a Bíblia nos dá soluções a respeito disso. Tá? Apóstolo Pedro, no seu capítulo 5, ele diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, o tem cuidado de nós é no tempo presente, ele está sempre cuidando de nós, por isso lance sobre ele a sua ansiedade. E apóstolo Paulo ele também vai falar com a gente a respeito disso, quando ele fala que não andei inquietos, né? Não fiquem preocupados, não fiquem inquietos por coisa alguma, mas que sejam conhecidos, né, diante de Deus através da oração e da súplica, tudo aquilo que a gente precisa, porque a partir daí então a paz de Deus que excede todo entendimento vai entrar no nosso coração. Então nós temos aqui a solução de um problema. A ansiedade ela tem sido uma coisa que tem atacado muitas pessoas. Até você que está me ouvindo agora já ficou ansioso, eu já fiquei ansioso e às vezes até fico, né? Existe uma ansiedade momentânea, mas tem pessoas que têm ansiedades intensas e acabam se tornando uma questão patológica. Então nós precisamos cuidar do nosso interior. Lá em Provérbios já dizia que o coração alegre formoseia o rosto. E o que faz com que nós vencemos a ansiedade
né, segundo Paulo, segundo Pedro, segundo Jesus, é justamente dar prioridade ao reino de Deus, priorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, lançar sobre ele a nossa ansiedade, lançar sobre Jesus, né? E juntando com Paulo, quando ele diz que a gente deve orar e suplicar a Deus, né? E fazer conhecido toda a nossa ansiedade diante de Deus, para que a gente possa ter paz em nosso coração. E a paz está relacionada à segurança. Segurança se relaciona com confiança, e confiança está ligada à fé, meus queridos. É isso aí, a fé. Uhum. E de onde é que procede essa fé? Da palavra de Deus, irmãos. Sabe, a ansiedade faz com que você pense que o seu futuro é incerto. Faça com que você tenha esperança em coisas que trazem medo, trazem preocupações. Enquanto a palavra de Deus vai trazer esperança em coisas maravilhosas. Se estivermos alinhados com a palavra de Deus, então o resultado é certo. Então, assim, a fé é justamente a convicção e esperança, sabe? É você crer algo vai dar certo, porque Deus te deu uma palavra a respeito daquele assunto que você está seguro nessa palavra. Então, a solução do nosso problema volta-se para Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, e você encontra a palavra de Deus na Bíblia. Tá bom, queridos? Vençam a ansiedade, orem ao Senhor, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, sabe? Faça com que as outras coisas se tornem e fiquem em segundo lugar na sua vida. Coloque em primeiro lugar sempre o reino de Deus e tenha certeza, a paz virá no teu coração. É algo incrivelmente maravilhoso. Pensa em você dizer, poxa, eu tenho nas mãos de Deus a minha vida. Então tem um Deus bom que cuida de mim. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Então Ele tem cuidado de nós todos os dias. E a gente precisa confiar. Sabe, a gente confia em palavras de pessoas porque nós convivemos com elas. A gente tem a confiança em pessoas que a gente sabe que a gente pode contar. E Deus não é diferente, com Deus não é diferente. A gente precisa andar mais com Ele, a gente precisa conhecer mais Ele através da sua palavra, orando ao Senhor, tendo tempo de relacionamento com Ele, para que isso gere segurança em você. E a palavra de Deus é que gera segurança no cristão, porque o justo ele vive através da fé. E o justo é aquele que foi declarado justo, é porque foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus, foi salvo, foi restaurado, hoje é uma nova criatura, então ele tem uma nova natureza, ele tem novas características se formando dentro dele. Dentro do nosso espírito já está tudo completo e pleno. O que a gente precisa é renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente seja transformada em mais semelhança de Deus e assim experimentar o que é bom, o que é perfeito e agradável da vontade de Deus, da parte de Deus. Quantos de nós não queremos experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável? Então é através dessa palavra que você vai experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Você que está me ouvindo agora tem um chamado de Deus, tem um propósito de Deus em seu coração. Sabe que esse chamado, esse propósito é alimentado pela palavra de Deus, é fortalecido pela palavra de Deus. E uma das chaves que precisamos ter em nossa vida é perseverança e acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração. Sei que às vezes é muito difícil acreditar, é difícil acreditar quando o tempo passa, né? A gente continua permanecendo, o tempo vai passando e parece que a gente quer esmorecer, parece que a gente quer parar, parece que a gente quer desistir, porque parece que nada acontece. Mas a nossa chave maior é a perseverança, é ficar firme, porque a palavra de Deus promete: aqueles que permanecem até o fim, perseveram, esses serão salvos. Então, queridos, crê na palavra de Deus no seu coração, porque o ambiente externo, dos acontecimentos, das coisas que têm acontecido na sua vida, não podem mudar o seu ambiente externo. Muito pelo contrário, o nosso ambiente interno é que tem que mudar o nosso ambiente externo. Se você crê que Deus te chamou para fazer algo, continue crendo, continue perseverando na presença de Deus, que muito em breve vai acontecer aquilo que Deus prometeu na sua vida. Lembre-se sempre, aconteça o que acontecer,
Fique firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, queridos? Porque eu tenho a plena convicção de que eu e você vamos experimentar o que é bom da parte de Deus, o que é agradável da parte de Deus e o que é perfeito da parte de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.